Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Deus não é para ser explicado, muito menos imaginado, entendido pela mente humana. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Portanto, o homem pode ser mais sábio possível. Ele nunca pode explicar Deus, porque Deus é amor. E o amor excede a todo entendimento humano, toda a sabedoria humana. Uma vez que Deus não pode ser entendido, portanto não pode ser explicado, desde que não pode ser entendido, então não pode ser explicado. E nem tampouco imaginado, porque caso contrário você faz uma imagem. Você adora a Deus como uma imagem de escultura. Agora, vamos pensar em outro fator também. É que a sua existência não é discutida por aqueles que creem. Deus não discute a sua própria existência. A própria vida, a natureza, testifica da existência de Deus. Agora, o homem acha que é um favor crer em Deus, e nós temos lido folhetos citando grandes personagens que creram em Deus como se isso tivesse alguma influência sobre aqueles que devem ser salvos. Não, absolutamente não. Uma vez que Deus não discute a sua existência, nem tampouco seus filhos o farão. Se ele não discute, não se explica, a não ser através da própria natureza e da vida manifestada, então
muito menos aqueles que creem nele tentarão fazê-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus tem um opositor. Este opositor é Satanás. E Satanás, quando não leva o homem a ser um ateu, ele procura fazer o homem a crer em Deus de uma forma errada, de uma maneira pervertida, fora da revelação, através do entendimento humano. Isso é o bastante para ele. Agora, se você crê na existência de Deus, você tem de crer também na existência de Satanás. Com uma diferença, é que o diabo é o mesmo ontem e hoje, não eternamente. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o seu poder é muito maior do que o do diabo, do que o de Satanás. Talvez não soe muito bem falar em diabo, em Satanás. Mas sem conhecer o seu inimigo, você se torna vítima fatal dele. Os índios lá na América, eles tinham uma prova dos seus cabos de guerra. E como eles faziam esta prova? Acendiam uma fogueira e então estendiam uma corda passando sobre aquela fogueira. De um lado, um grupo tomava aquela corda. Do outro lado, outro grupo de competidores, de cabos de guerra, tomava então aquela corda. Portanto, você agora pode ver na sua mente uma fogueira acesa, uma corda estendida, esticada por dois grupos. Um numa ponta, num lado da corda, e outro no outro lado da corda. E o grupo que tivesse mais força, o vencedor, puxava aquele outro para dentro da fogueira. Ah, sim, então aqui está. Onde você podia conhecer a força, onde estava a força maior. Os líderes, o cacique, o chefe da tribo e seus auxiliares, seus ministros, falando assim, podiam identificar qual é o grupo que tinha mais força, porque aquele grupo que tinha mais força puxou o outro que tinha menos força para dentro da fogueira. Eu creio que os meus ouvintes já tiraram uma grande mensagem com isso. E aqui está uma competição tremenda entre a igreja e Satanás. De um lado da corda está a igreja, do outro lado da corda está Satanás. Com todos os seus recursos, com todos os seus argumentos, com todos os seus métodos de levar o homem a descrer em Deus, ou então, ao contrário, como ele fez com Caim, adorar a Deus de uma maneira errada. Isto é cair em sua fogueira. Isto é ser derrotado. Isto não é mais nem menos do que ser derrotado pelo Satanás. Mas a igreja verdadeira, que se trata de você, individualmente, mulheres, homens e até mesmo crianças, adolescentes. O que forma a igreja de Jesus é você. Você. Onde você está nesta hora? Arrastado, está dentro de uma fogueira do inimigo? Mas Jesus Cristo tem força, tem poder para lhe tirar. Ele é que tem mais força. Sim, amados. Existe um pensamento muito errado acerca de Deus
e outro muito errado acerca do diabo. Você precisa, antes de tudo, conhecer o seu inimigo e conhecer também quem é seu verdadeiro amigo. Às vezes nós nos pomos contra um amigo, um pregador que nos fere, que condena os nossos pecados, e nos colocamos a favor de um falso que só fala de acordo com os desejos da nossa carne, porque eles foram amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, para pregarem somente conforme a concupiscência de suas carnes. Eles são pagos, eles são assalariados para pregarem somente segundo a concepção das mulheres e dos homens que o assalariam. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. A profecia que nos últimos dias seria assim. Mas vamos, conheça seu inimigo. O boxeador faz isto. Eles têm aí o campeão mundial em vários pesos, e então são campeões do boxe. E também em outros esportes, você sabe disso. Um próprio time de futebol vê o outro jogando através de filmes. Os seus empresários, seus representantes vão em outro país e filmam para exibir aquele filme, estudar a tática do inimigo, o qual tem que ser enfrentado na próxima batalha. E eles procuram conhecer toda a tática do inimigo. O boxeador procura conhecer toda a tática, todo o estilo, todos os meios do seu competidor. O seu empresário procura informar-lhe da melhor maneira possível, para que ele saiba e conheça as táticas do seu competidor. A igreja precisa conhecer as táticas de Satanás e como ele está entrando sutilmente nos lares, de maneiras convenientes, explorando as necessidades. Ele tira aquela mãe de família do seu posto de dever, explorando a necessidade de lenitivo, de descanso. Ele introduz nas famílias, dentro dos lares, diversões perniciosas. Agora, se você não conhecer estas táticas, você será vencido, cairá em sua fogueira. Veja que pensamento astuto que existe a respeito do diabo. Muitos dizem, não há tal coisa como diabo. Eles creem, procuram fazer aos outros creem, que o diabo é simplesmente um mau pensamento. E por outro lado, eles procuram fazer as pessoas crerem que Deus é apenas um bom pensamento. Oh, que coisa tremenda! A Bíblia diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Conforme nós afirmamos, aqui está um pensamento errado acerca do diabo e também acerca de Deus. Mas quem cria esses pensamentos errados? É o próprio diabo. Quando ele não te leva a ser um cético, um incrédulo na existência de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a incredulidade é o pecado mãe, então o que faz ele? Ele te leva a crer de uma maneira errada, sob um espírito religioso. Olha a maneira que ele tem feito a igreja crer durante séculos e séculos, desde o concílio de Nicéia. Antes disso, a igreja apostólica nunca falou em três pessoas distintas.
Se a igreja é a mulher, e Cristo e Deus é o esposo, como pode esta mulher, esta esposa, ter 3 maridos? Porque se são 3 pessoas distintas, são 3 personalidades. São 3 pessoas, quando ela deve ter somente um esposo. Mas Jesus disse, Deus é Espírito. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. São João, capítulo 10, versículo 30. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3 pessoas distintas. Ele disse, eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas simplesmente porque ele fala com o Pai, sendo ele filho, gerado, nascido de mulher, a natureza humana ora ao Pai, você então quer com isso dizer que são 3 pessoas? Você então teria que dizer que são 2. Mas nem isso está certo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas quem tem o Filho tem também o Pai. Mas veja o que inventou o diabo, 3 pessoas distintas. E fez disso uma doutrina santíssima, contra a qual ninguém deve falar, porque caso contrário vai pagar até com a sua própria vida. E a imagem da besta está baseada nesta doutrina. Ninguém pertencerá, adorará a imagem da besta, sem antes de tudo ter essa doutrina do diabo, que Deus é 3 pessoas distintas. Não, Deus é uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o Filho que estava no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, como o diabo também é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Mas o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e logo estava nos apóstolos, foi derramado nos apóstolos. Ele disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse, eu vou e venho para vós. Isso se referindo ao Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Conheça seu inimigo. Ele é Satanás, com suas doutrinas perniciosas, malignas, acerca de Deus, que ele não existe, que ele é apenas um bom pensamento, que eles são 3 pessoas e outras coisas por aí. Mas agora está aqui. Quem tem o Filho tem o Pai. Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Deus sobre nós, Filho Deus conosco e Espírito Santo Deus em nós. E começa aqui com esta arma e você vencerá Satanás, porque esta é a armadura de Deus para você lutar contra as suas astutas ciladas nos lugares celestiais, nas Escrituras, na igreja, onde ele está com as suas astutas ciladas, levando o povo a crer em Deus de uma maneira errada, porque isso não faz menos do que homicidas. Caim foi assim, e a igreja matou quem não concordou com ela. E ela está sempre pronta para fazer a mesma coisa. Deus nos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na
dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Nossa atenção será chamada mais uma vez pelo Espírito de Deus para a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Ele não entende, diz as Escrituras. E por isso, sempre, o sofrimento daqueles que escolhem a porta estreita, o caminho espinhoso e mesmo o fim deles, humanamente falando, fisicamente falando, não é entendido pelos homens naturais. Queremos chamar a atenção dos nossos irmãos para isto, pois sabemos que a nossa escolha determina o nosso destino. Todos os filhos de Deus, devidamente revelados pelo Espírito Santo, souberam nas horas das agruras, das adversidades, das contradições, honrarem a escolha que eles fizeram. Honrarem o nome de Jesus com fé até o fim. Lendo as Escrituras, nós constatamos e podemos ver fases difíceis nas vidas daqueles que preferiram honrar a Deus, obedecerem a Deus, analisando naturalmente uma verdadeira contradição. Como Deus podia deixar homens e mulheres sofrerem tanto, uma vez que os mesmos honraram o seu nome, estavam obedecendo a sua palavra,
o seu mandamento. Mas esta é a análise natural do homem. Pelos olhos naturais, o homem não pode de maneira alguma entender as coisas espirituais. Repetindo, o homem natural não entende as coisas espirituais. Analisemos um pouquinho sobre a vida de Moisés. Diz as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 11, que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó. Preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O homem natural olha o presente, olha pelo prisma natural. O homem espiritual olha pelo prisma espiritual. Sabe que quando este tabernáculo, que é o nosso corpo, for desfeito, há um outro esperando por nós. Não sujeito, mas às circunstâncias e às dificuldades que enfrentamos enquanto estamos nesta dimensão. Vamos fixar a nossa atenção nisto, que todos que escolheram e todos que escolhem, todos que escolherão a porta estreita, o caminho espinhoso, servirem a Deus, honrarem o seu nome, sofrerão, padecerão, disse São Paulo, e todos que querem viver piamente padecerão perseguições. E muitas outras referências nas Escrituras nos mostram isto através de acontecimentos nas vidas daqueles que estavam honrando a Deus, e ela também, das Escrituras, nos previnem como profecia de que todos quantos honram o nome de Deus enfrentarão dificuldades, contradições. O inimigo lançará em rosto: onde está o seu Deus? Onde está o seu povo? Onde está o seu pastor? Veja o fim dele. Veja o fim daquele em que eles creem e pregam a sua mensagem. Sempre Satanás usou desta arma, a arma natural. E ele pensa, através do homem natural, que aqueles que estão sob a direção de Deus estão passando por dificuldades tremendas e por isso serão alcançados pela sua armadilha, pela sua artimanha, pelo seu engano. Mas é engano de Satanás. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Deus falando com Moisés, prevenindo a Moisés do que ia acontecer em Êxodo, capítulo 14. Faraó diria de Israel que ele estava embaraçado, que os filhos de Israel estavam embaraçados na terra, e o deserto os havia encerrado, que eles estavam ilhados, cercados, e que não havia uma via de escape para eles. Deus preveniu a Moisés que o homem natural, o poderoso natural, o forte natural, faria esta análise natural, logicamente, porque o homem natural só pode analisar naturalmente, pela lógica, e pela lógica de fato Israel estava embaraçado, estava encerrado pelo mar, pelo deserto,
Não havia escape para ele. Oh, meus irmãos, veja só, prestem bem atenção. Onde está João nesta hora? João o evangelista, João o apóstolo, está na ilha de Patmos. Uma hora desta, os escorpiões já feriram-no, as serpentes já estão enroladas em João. Aqueles assassinos, aqueles facínoras que foram lançados ali, já apareceram a João. Algo de dramático está acontecendo a João. Esta é a análise natural. Lançamos o feiticeiro na ilha de Patmos, e lá está ele agora, desolado, sozinho, derrotado, vai morrer de fome, de miséria, envenenado, picado pelas serpentes. Oh, que engano! Que engano do homem natural que lançou João na ilha de Patmos. Que engano do homem religioso, porém natural, que empreendeu tal crime, tal façanha de levar um santo como São João para a ilha de Patmos. Eles não sabiam que lá estava João recebendo o Apocalipse, vendo Jesus Cristo, conversando com Jesus, ouvindo a sua voz, vendo o passado, o presente e o futuro, recebendo as revelações tremendas, as quais Satanás odeia. O homem natural não sabia disso. O homem natural não sabia o que estava acontecendo dentro da cova dos leões. Por isso empreendeu uma campanha contra um filho de Deus, contra um santo de Deus. Que coisa esquisita, que aventura, que empreendimento negativo, lançar um homem justo na cova dos leões. E naturalmente pensavam, hora dessa Daniel está estraçalhado. Não existe mais nada daquele homem do qual nós invejamos. Não existe mais nada daquele espírito excelente no nosso reinado agora. Mas lá estava Daniel entre os leões. Os leões se fizeram amigos de Daniel, coisa que homens não quiseram, os leões aceitaram. Estavam amigos de Daniel. Daniel estava descansado lá dentro da cova dos leões. A coisa foi difícil, a angústia foi demais, naturalmente, mas Deus estava esperando lá dentro da cova. Deus estava aguardando o momento em que Sadraque, Misaque e Abednego fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Lá estava Deus com eles dentro da fornalha. Aí está Deus com você que tem preferido honrar a sua palavra, que tem escolhido o pudor, a vergonha, que tem escolhido a verdade. Aí está Deus dentro de você, com você nesta fornalha deste lar incrédulo, deste trabalho, deste ambiente carregado de palavrões, de olhares maliciosos, de palavras maliciosas. Aí está Deus dentro de você, com você neste veículo, neste coletivo. Aí está Deus com você que tem honrado a palavra de Deus, que tem honrado o nome de Jesus Cristo. Saiba que todas as aflições são simplesmente por um pouco de tempo, porque as aflições do tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É melhor sofrer por um pouco de tempo e ter gozo, felicidade eterna, do que ser livre, fazer o que bem entende, vestir-se como bem entende, andar e pensar e olhar como bem entende, sem freio algum, sem disciplina alguma, e depois estar no inferno separado de Deus. Está vendo, José, o que você foi arranjar? Você não quis a mulher de Potifar e foi parar no calabouço. Você quis ser melhor do que os outros homens? Você quis ser diferente? Oh, mas um dia José se levantaria. Um dia José estaria lá em cima e todo joelho teria que se dobrar perante José. Está vendo? Curou os outros, desfez das nossas denominações, pregou contra os nossos mestres, contra os nossos rabinos, ele na cruz derrotado, ele agora, veja quem vem salvá-lo, desce da cruz e nós creremos em ti. Vamos, Jesus, vamos, Rei dos Judeus, entre aspas, desça da cruz. Mas lá estava uma mãe, Maria, naturalmente chorando. A lógica, a razão diria: onde está a profecia do anjo que lhe apareceu, Maria? Onde está? Ele não disse que seu filho se assentaria no trono de Davi? A razão poderia dizer para Maria, com um argumento muito forte: aquele anjo foi um mentiroso. Olha o trono de seu filho, derrotado na cruz, cravado no madeiro entre salteadores, cuspido, esbofeteado, sangrando. Está vendo? Ai, irmãos, entrem no espírito desta mensagem nesse instante. Vocês que estão enfrentando dificuldades, lutas, está vendo onde está? Por que você foi procurar esta mensagem? Foi aceitar essa mensagem? Você podia estar livre destes sofrimentos? Maria não podia de maneira alguma aceitar a análise da razão naquele instante. Ela não aceitou, por isso ela estava no Pentecostes. E aquele que um dia esteve dentro de seu ventre, agora voltava para estar nela para todo sempre. Jesus em forma de Espírito, o Espírito Santo estaria naqueles que honrassem o seu nome, honrassem a sua palavra. Essa é a promessa dele próprio, o Consolador. É ele próprio nos guiando em toda a verdade. E a verdade tem preço. O evangelho verdadeiro tem preço para ser vivido. Um evangelho roto, um evangelho fácil, um evangelho anátema, não causa angústia, não causa sofrimento, não causa perda de amigos, não causa nada que contraria a nossa carne. Mas o evangelho verdadeiro nos causa dificuldades, nos faz chorar muitas vezes, nos faz assentar muitas vezes à margem do caminho, cansados, sozinhos, desolados. Mas ele tem uma promessa em todas as escrituras, de cuidar de ti. Você que tem preferido este caminho estreito, o caminho da ordem da igreja, o caminho do nome de Jesus Cristo, o caminho do arrebatamento, da glória eterna. Você tem que ouvir pelo Espírito Santo este consolo no seu coração, a sua voz,
Isto é Ele cuidando de ti, lhe dando a palavra, o alimento espiritual em seu devido tempo, como Ele cuidou de Elias, enviando pão e carne para ele, junto daquele riacho, como Ele cuidou de José, como Ele cuidou de Maria, como Ele cuidou de Pedro, de João na ilha de Pátmos, como Ele cuidou depois daqueles filhos de Israel, lá no deserto, contrariando a análise natural de Faraó. Ele cuidará de ti, Ele está cuidando de ti, nesse instante, através desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia,
proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.